amigos, irmãos da casa de Irmão Clarencio e a todos os internautas que nos acompanham. Estamos mais uma vez aqui na nossa casa para dar continuidade ao estudo do livro O Céu e o Inferno, e nós iniciamos na semana passada a tratar das comunicações dos espíritos sofredores. Então, analisamos na semana passada a mensagem do espírito George, fazendo uma exposição geral sobre o estado desses espíritos, dos espíritos culpados. E hoje nós vamos analisar a mensagem do espírito Novel. Mas antes disso, para harmonizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, vamos ler uma página extraída do livro Reflexões, volume 1, do nosso querido Dr. Erno, onde na lição 109, ele diz para todos nós assim: para os que estão do outro lado, a vida assume caracteres novos, amizades, lugares de paz, sentimentos que vão sendo corrigidos, esquecimento daquilo que pertence exclusivamente à terra, tudo em busca de valores diferenciados. Como ânfora, entretanto, existe a saudade daqueles com quem conviveram. Como força corrosiva, existem as dores provocadas pelas coisas erradas que fizeram. Tudo a ver com o nosso estudo de hoje, né? Provavelmente vamos recorrer novamente à lição do Dr. Erno. Então, unindo os nossos pensamentos, sentimentos, vamos rogar nesta hora o Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, a Allan Kardec, ao nosso querido ministro Clarencio, a proteção, o amparo para o nosso estudo deste momento, rogando, Senhor, que essas bênçãos generosas se façam presente no lar de cada um, Senhor, que nos ouve, de cada um que está ligado a esta casa de luz, que esses mensageiros do bem, esses trabalhadores, Senhor, dessa casa bendita, possam socorrer a todos nós, levando os fluidos curadores, pacificadores, balsamizantes, a todos, Senhor, corações encarnados e desencarnados, que nos acompanham, que nos ouvem. Que a Tua paz seja com todos nós e que seja em nome do Teu amor, Senhor Jesus, em nome do amor desses espíritos abnegados que nos socorrem, que nos atendem, que nos amparam, mas que seja sempre, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, que nós, de nossa parte, possamos iniciar as nossas reflexões desta noite. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, como nós dissemos, né, na verdade, nós vamos ler ou analisar a mensagem do Espírito Novel. É uma mensagem bem curta, então eu vou pedir licença a vocês para nós fazermos breves comentários a respeito de cada trecho. Breves porque o nosso tempo é muito curto, então a gente sempre renova o convite a todos para estudarem a doutrina espírita, estudarem conosco a codificação. A nossa casa oferece os cursos a respeito das obras básicas, tanto para o ano que vem, né? Esse ano ainda só de forma online, mas para o ano que vem já estamos com a perspectiva de, para os meses do segundo semestre, principalmente, com as bênçãos de Deus, fazermos de forma híbrida, né? Então, procurem, né, os nossos cursos e vamos estudar juntos para melhor compreensão da doutrina, melhor compreensão
da vida, compreensão de nós mesmos. Fazendo uma breve introdução já ao caso, a gente pede a todos, né, que nos acompanham, que reflitam sobre estes sofrimentos que esse espírito, que ao deixar o corpo físico aqui na Terra, na sua última existência, tinha 21 anos de idade. E falando dos seus sofrimentos, das suas angústias, das suas dores, me ocorreu uma pergunta que de repente pode ser também um questionamento de todos vocês. O que leva, o que uma criatura com 21 anos de idade pode ter feito de tão errado, quantos erros ela cometeu para ela poder sofrer tanto quanto esse espírito diz para todos nós que ele sofreu. Porque alguém com 21 anos de idade, passa por tanta dor. E a gente se imaginar sendo alguém querido nosso, um ente querido nosso, Quantos de nós já viu, partir para o mundo espiritual criaturas assim, numa idade em que nós costumamos dizer assim: nossa, mas tão jovem, começando a viver. E há uma coisa peculiar, na comunicação desse espírito, se a gente comparar com as demais comunicações de um modo geral. Como é que elas se dão? Elas se iniciam com uma pergunta, Kardec pergunta se o espírito está ali, ou faz a invocação lá, e aqui não. Ele já chega, ele já se apresenta, se dirigindo a um médium que o conheceu quando encarnado. Então, aqui não tem datas. Normalmente, se coloca a data do desencarne, a data de alguns, às vezes o nascimento, a idade que tinha. Então, a gente não tem, assim, informações dele, a respeito dele. Mas, no desenrolar da leitura, a gente vê que não tem, assim, não deve ter muitos anos do desencarne dele, mas também não foi algo recente, Não foi algo assim, ele desencarnou, como a gente teve algumas mensagens lá, principalmente de espíritos felizes, Para o espírito sofredor é muito mais difícil, essa comunicação, assim, logo depois do desencarne. Então, começando aqui a nossa leitura. O espírito dirige-se ao médium que em vida o conhecera. Vou contar-te o meu sofrimento quando morri. Meu espírito, preso ao corpo por elos materiais, teve grande dificuldade em desembaraçar-se, o que já foi por si uma rude angústia. A vida que eu deixava aos 21 anos era ainda tão vigorosa que eu não podia crer na sua perda. Por isso, procurava o corpo. Estava admirado, apavorado, por me ver perdido no turbilhão de sombras. Por fim, a consciência do meu estado e a revelação das faltas cometidas em todas as minhas encarnações feriram-me subitamente, enquanto uma luz implacável me iluminava os mais secretos âmagos da alma, que se sentia desnudada e logo possuída de vergonha acabrunhante. Vamos parar aqui, Então ele diz pra gente aqui:
que o sofrimento para deixar o corpo físico foi imenso em razão da vitalidade que ele ainda tinha, né? Então ele teve muita dificuldade para se desvencilhar, né, dos despojos. E muita coisa fica pela imaginação da gente, porque, como eu disse, a mensagem é curta e não tem assim muitos detalhes sobre ele encarnado. Então a gente sabe que para ser um espírito sofredor, para passar por essas dores todas, ele com certeza cometeu muitos equívocos, como ele mesmo diz aqui, lembrando, e o termo que ele usa é lembrando de todas as minhas encarnações. Com certeza não foi, né? Ele pode ter tido a lembrança de umas duas, né, encarnações, além dessa última. Então, dos erros cometidos nessas existências. Acho bem provável que as últimas lembranças, né, desta última existência, no máximo de uma outra, fizeram ele imaginar que fosse lembranças lá de trás. Por quê? Normalmente isso não acontece. A gente não relembra assim as existências passadas de inopino. Isso é algo que vai acontecendo com o tempo. Normalmente, tá, gente? Normalmente. Pode ser, tem exceção, né? Tem casos e casos, mas normalmente não se dá assim. Mas como ele tem a lucidez de falar de encarnações passadas, a gente leva em consideração aí, no máximo, umas duas encarnações, né? E se é doloroso para a gente lembrar o mal que a gente praticou, isso qualquer um de nós, porque nós erramos, nós praticamos, né, ainda muita coisa equivocada. Não precisa desencarnar aqui mesmo nessa vida. A gente costuma dizer, né, que muita coisa que a gente fez a gente gostaria de esquecer. Então, se é doloroso essa lembrança, se a gente se arrepende, imagina para alguém que cometeu, né, tantos equívocos. E a gente, infelizmente, vê aí, né, muitos jovens se deixando levar por caminhos assim, né, bastante tortos, equivocados. Então, não é nada fácil imaginar o corpo sendo sepultado e ele ainda sentindo ali aquelas vibrações, aquelas ligações todas. Deve ser algo realmente angustiante, que às vezes eles não têm nem como descrever. Como a gente vai ver, muitas vezes parece confusa. E a gente lembra aqui que todas essas mensagens, todas essas comunicações, elas foram dadas na Sociedade de Estudos Parisienses com o suporte do plano espiritual, o protetor, São Luís ali à frente, né, amparando. Quem conhece o trabalho de socorro aos espíritos, né, o trabalho que a gente chama de desobsessão, e comumente, né, a gente vê como os espíritos chegam muitas vezes, né, na mesa mediúnica com dificuldades até para se expressar. E a gente sabe que não foi de uma hora para outra que eles foram parar aqui, né, parar ali no trabalho. Eles foram preparados, eles foram auxiliados pelo plano espiritual da casa, né? Tem todo um preparo anterior àquele desenrolar que a gente vê ali no trabalho mediúnico, né? Então lá não era diferente. Então ele foi preparado antes para que o médium pudesse ter condição de trazer a mensagem dele. Então mesmo assim ele narra todas essas dificuldades. Então continuando aqui, ele fala aqui num trechinho
que ele fala assim, ó, à medida que ele recobra essas lembranças das encarnações, feriram-me subitamente, enquanto uma luz implacável me iluminava os mais secretos âmagos da alma. Lendo de forma apressada, sem a gente se deter para analisar, a gente pode imaginar, né? A presença dos espíritos superiores que ele estava sentindo. Na verdade, não, né? Na verdade, essa luz que ele sente ali iluminando e que o desnudava, ele sentia, né? Como se estivesse desnudo, era a própria consciência, né? Que já dava para ele ali mostras, né? De que o que ele tinha feito, o que tinha praticado, todas aquelas lembranças, né, nada mais eram do que infrações da lei de Deus. E ele diz, para a gente entender que é a consciência, né, procurava fugir a essa influência, interessando-me pelos objetos que me cercavam, novos, mas que, no entanto, já conhecia. Os espíritos luminosos flutuando no éter davam-me a ideia de uma aventura que eu não podia aspirar. Então, essa visão dos espíritos, né, no estágio mais avançado que o dele, era uma coisa. Essa luz que o desnudava era outra, né? Ele procurava fugir, mas não tinha como fugir, né? E nós sabemos que é assim. Nós podemos nos ocultar, nos esconder, principalmente quando encarnados, né? De muitas formas, mas a nossa consciência é o nosso juiz, né? É o nosso tribunal, carregamos para onde for, não há meio de se fugir, né? A essa luz. Formas sombrias e desoladas, mergulhadas umas em tediosos desesperos, furiosas ou irônicas outras, deslizavam em torno de mim, ou por sobre a terra a que me chumbava. Ele não conseguia sair do lugar. E é muito interessante, na continuação ele diz, eu via agitarem-se os humanos cuja ignorância invejava. Toda uma ordem de sensações desconhecidas, ou antes reencontradas, invadiram-me simultaneamente. Então, novamente, ele dá a ideia aqui para gente de que ele não passa por esses sofrimentos, ele não passa por essa experiência de primeira vez. Isso não é novo para ele. É novo, como ele diz, né? Aqui na Terra ele não conhecia, mas ele já tinha experienciado todas essas circunstâncias, né? E aí ele percebe aqueles espíritos que estão acima dele, mas olha o sofrimento. Ele não vislumbra a menor possibilidade de ter aquela felicidade que ele entende que aqueles espíritos possuem, que aqueles espíritos gozam. Para ele é algo inatingível e fica revoltado em viver aquilo que ele está vivendo ali, junto com aqueles que se assemelham a ele, né? E ao mesmo tempo ele nos percebe encarnados e inveja nosso desconhecimento da realidade espiritual. Ele gostaria também, né, de não ver, de não ter a lucidez que ele já tem. Então, mesmo com toda essa dor, mesmo com esse sofrimento, ele já tem uma certa lucidez, né? Um certo conhecimento. E a gente vai ver mais à frente o que é que faz com que ele se sinta um pouquinho melhor. Ele melhora dessa situação. Vamos acompanhando aqui o relato dele, né? Então ele se sentia chumbado ali, né, naquele espaço,
eu via uma ordem de sensações desconhecidas e antes reencontradas, por força irresistível, procurando fugir, a dor encarniçada franqueava as distâncias, os elementos, os esplendores celestes, pudesses calmar um instante a dor acerba da consciência, nem um pavor causado pela revelação da eternidade. Outra coisa interessante, normalmente nesse estado, esses espíritos não conseguem ver muita beleza. O lugar onde eles estão é pantanoso, é um lugar lúgubre, né? Normalmente é assim. Mas ele conseguia vislumbrar, né, as belezas naturais e os esplendores celestes. Então a gente imagina, de repente, perceber o nascer e o pôr do sol, mas mesmo tendo essa possibilidade, né, de ver esse espetáculo, aquilo para ele não diminuía a sua dor. Na verdade, a gente quando está sofrendo, né, quando a gente está passando por uma grande dor, a gente pode estar num lugar mais belo, a gente pode estar na companhia, né, de criaturas que a gente ama, mas na hora daquela dor, e a gente está falando não só da dor física, mas da dor moral principalmente, parece que a gente não enxerga, a gente não consegue enxergar. Mas ele diz, né, que mesmo tendo a possibilidade de ver essas belezas, a dor dele não se aplacava, né? E ele vai dizendo para a gente, né? Essas belezas todas não acalmavam. E o que causava mais dor? Para ele, a falta de ver, né, essa possibilidade de um dia melhor, de uma manhã menos sofrido, menos dolorido, dá a ideia que ele vai viver aquela dor para sempre. Aquele estado não vai passar. É o que ele chama, né, de revelação da eternidade, que ele acredita que a gente não tem, a gente encarnado, né? Que a gente não está preocupado com essas questões, como ele não sabia, né? Não tinha um conhecimento aqui. E aí ele continua dizendo assim: pode um mortal prejulgar as torturas materiais pelos arrepios da carne, mas as vossas frágeis dores, amenizadas pela esperança, atenuadas por distrações ou mortas pelo esquecimento, não vos darão nunca a ideia das angústias de uma alma que sofre sem trégua, sem esperança e sem arrependimento. Por mais que a gente sofra, né, padeça, por mais que a gente viva uma situação dolorosa aqui na Terra, ele diz que nada disso se compara à realidade que ele está vivendo, né? E aí a gente repete, a gente já falou, ele não vê, ele não tem esperança de um dia melhor, de um porvir, né, mais venturoso para ele. Então isso é desesperador, né? Isso é desesperador. Decorrido um tempo cuja duração não posso precisar, olha o tempo que a gente falou lá no início, né? A gente não pode dizer quanto tempo ele passou nessa situação, mas pelo que ele diz aqui, né, foi um tempo considerável, né? Então, decorrido esse tempo, cuja duração não posso precisar, invejando os eleitos, cujos esplendores entrevia, detestando os maus espíritos que me perseguiam com remox, desprezando os humanos cujas torpezas eu via, passei de profundo abatimento
a uma revolta insensata. E aí eu fiquei tentando entender, né? Ele tinha inveja, ele tinha ciúme, né, daqueles que estavam em melhor situação, ele tinha raiva daqueles, né, principalmente os encarnados, porque ele fala aqui, né, que presenciava os erros, né, as torpezas dos humanos, como ele diz. Ele via e ele ainda não sabia como participar. Quando a gente vê alguns espíritos, a gente sabe que eles fazem isso, né? Que eles, tomando pé da situação que eles estão, depois de passar por toda essa perturbação, o que eles passam a fazer? Eles se aproximam dos encarnados, que vibram na mesma faixa, que desejam o mal, e eles passam a inspirar o mal. Pelo que ele diz aqui, neste momento, né, ele ainda não se dava conta. E quando ele via essas torpezas, ele se revoltava. Então, mesmo que ele não tenha se dado conta aí, né, nós acreditamos que um certo tédio, um certo cansaço do mal já estava chegando ali no seu coração, tanto por ele mesmo, quanto por essa demonstração de carinho que esse médium que o conheceu pediu para que ele se manifestasse ali na Sociedade de Estudos Parisienses. Vamos ver se vocês têm a mesma impressão que eu, né? Então, ele conclui para a gente o seu relato dizendo assim: chamaste-me finalmente, e pela primeira vez um sentimento suave e terno me acalmou. Escutei os ensinos que te dão os teus guias. A verdade impôs-se-me, orei. Deus ouviu-me, revelou-se-me por sua clemência, como já se havia revelado por sua justiça. Então, nesse finalzinho, a gente vê, né, a importância que tem a prece, a importância que tem nós nos considerarmos irmãos, não importa a situação em que estejamos. Então, a gente fica imaginando que esse médium que o conhecia, que o conheceu em vida, mesmo sabendo do comportamento equivocado dele, tinha carinho, se preocupou com ele, quis aliviar, né, as suas dores, procurou, sobretudo, esclarecê-lo sobre a nova realidade depois da vida. Então, a gente volta lá no Evangelho, no final, né, no capítulo final do Evangelho, quando Kardec traz para a gente a coletânea de preces espíritas, onde ele se lembra de todos nós, de orar por todos nós. E tem lá a prece pelos espíritos endurecidos, a prece pelos criminosos, né? Então, é importante que a gente comece, se a gente ainda não faz, comece a ver, né, a todos nós como irmãos. Então, daqui para frente, essa é a primeira mensagem, né, desta parte, das comunicações. Então, a gente vai ter a oportunidade de exercitar, fazer, refletir a necessidade que temos de orar por essas criaturas, né?
porque todos nós precisamos, todos nós somos criminosos, porque todos nós infringimos a lei de Deus. Então, uns mais, outros menos, mas todos nós somos infratores da lei. E, desde já, começar a mudar as nossas atitudes, né? Rever, passar em revista os nossos atos e procurar para nós um despertar mais tranquilo, mais sereno. Então, se a gente não acredito, né, que façamos isso, mas sempre erramos, né? Então, que nós possamos rever os nossos atos e orar sempre uns pelos outros. Lembrando aqui, relembrando, né, a mensagem do Dr. Erno, quando ele fala aqui: como âncora existe a saudade daqueles com quem conviveram. Como força corrosiva existem as dores provocadas pelas coisas erradas que fizeram. Então, Novel, ele traz pra gente aí o relato das suas dores corrosivas, como o Dr. Erno falou. Mas nós, anteriormente, estudamos todos aqueles espíritos que são felizes, que estão em condições medianas e que tiveram um despertar sereno e tranquilo, que nós possamos viver a nossa vida em busca de um despertar assim, mais tranquilo, e orando sempre por esses que ainda padecem. Então, que o Senhor Jesus ampare todos esses espíritos que certamente já estão numa condição muito melhor, mas que ampare a todos nós, amparando a todos esses que têm deixado a Terra numas situações assim dolorosas de violência. A cada dia a gente ouve aí, toma conhecimento, né, pelo noticiário. Então, que esses benfeitores possam socorrer a todos os nossos irmãos e a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos. Até uma próxima.